Olá, colegas tais! Depois de um tempo aí, a gente correndo atrás aí das questões resolvidas na greve, né? Já tem algum tempo aí que a gente não grava um vídeo a respeito das questões da greve. Estamos aqui de volta, né? Discutindo esse tema tão importante que foi um tema central aí da nossa greve, um dos temas que modificou o nosso entendimento, né? O entendimento da maioria da categoria com relação a se a greve e se o termo de acordo era pelo menos aceitável ou não, que foi o RSC, né? Ele mudou a dinâmica de discussão do período de greve. E ontem teve uma discussão acalorada aí a respeito de um ofício que foi enviado ao MGI, né? Que a gente vai tratar aqui. Para alguns foi colocado ontem que esse ofício coloca em risco, né? O RSC como um todo. Outras pessoas, grupos, né, que tem lá dentro da Fazubra entendem que não é bem assim e que o RSC já está garantido. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise, né, sobre o documento e vou colocar aqui a minha opinião com relação ao documento e as consequências que ele pode trazer para a categoria. Então vamos seguindo no vídeo aí que a gente vai discutir um pouco mais sobre esse documento encaminhado pela Fazubra para o José Lopes Feijó, né, que é o negociador aí do MGI, e as consequências que isso pode trazer. Primeiro a gente tem que começar pelo documento, né, porque infelizmente tem muita gente que avalia as coisas a partir do que outras pessoas dizem e não vê o documento em si, né, o que está escrito, porque a gente entende que no serviço público, vamos dizer assim, nas discussões públicas, vale o que está escrito, né? Então é importante a gente analisar o documento, né, ver o teor do documento, nas suas minúcias, o que está escrito, para depois a gente começar a analisar o que ele representa. Então vamos lá, vou apresentar para vocês aqui o documento, né? A gente vai dar uma lida no documento e vamos ver o que esse documento apresenta, né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do contexto. Esse documento, ele foi colocado depois de algumas discussões que já estavam acontecendo no CNSC, que é, vamos dizer assim, a organização responsável por definir os aspectos do termo de acordo, né? Então, nas discussões que estavam sendo levadas lá, já estava definido, né, que o RSC ele seria através do IQ, como as bases haviam decidido, e que ele estaria no projeto de leis em 6 níveis até o nível de doutorado, que foi o que foi decidido pelas bases, né, e foi o que foi decidido também pela CNSC. Depois dessa decisão, alguns grupos da Fazubra foram lá e criaram esse documento no sentido de solicitar, por fora daquilo que foi definido pelas bases e por fora do que foi definido pela CNSC, vamos dizer assim, aditamento ao MGI, que é esse documento que está aí, mas ele está fora das discussões tanto com as bases, quanto com a questão da CNSC, que é o órgão responsável, com representante dos técnicos e representante do governo, por discutir os aspectos do termo de acordo, tá? Só para ficar claro para vocês, depois dessa decisão dos parâmetros que seriam utilizados, uma parte dos grupos da Fazubra redigiram esse documento e encaminharam isso para o MGI, meio que por fora das discussões formais, né? E formalizou isso como direção da Fazubra, com a assinatura de 2 diretores, esse documento que está aí. Então vamos lá, vamos analisar o documento, que seria o mais importante de analisar no momento, né? O ofício aqui 133/2024, Brasília, 23 de agosto de 2024, né? E o senhor José Lopes Feijó, secretário de Relações de Trabalho do MGI. Aí tá aqui o documento. Prezado secretário, a direção nacional da Fazubra Sindical
vem solicitar de Vossa Senhoria o encaminhamento das demandas referentes ao termo de acordo da greve, né, que estabeleceu o prazo de 180 dias para discussão no âmbito deste Ministério dos pontos que seguem. Esses pontos aqui, tranquilo, né? Falando sobre a hora ficta, né, que está no termo de acordo, que foi estabelecido o prazo, né, que já passou alguns dias já, esse prazo expira e tem que solicitar mesmo. Reposicionamento dos aposentados, a mesma lógica, né? Foi solicitado uma aceleração do processo, que fosse encaminhado banco de dados para que a gente pudesse fazer uma análise mais minuciosa do impacto e tudo mais. Também cabe à Fazubra fazer esse tipo de solicitação. Muito importante isso, né? A institucionalização do plantão de 12 por 60, também foi colocada a criação do grupo de trabalho. A Fazubra solicita, né, um avanço nessas discussões, porque o prazo agora já é de 120 dias. O ponto de maior, vamos dizer assim, discussão, impacto e que está gerando maior, vamos dizer assim, o maior reboliço, né, da categoria é com relação a esse ponto do reconhecimento dos saberes e competências, né, que é algo muito frágil, no sentido de que foi, vamos dizer assim, conquistado pela categoria meio que contrário à posição do governo. Então, se tem algum lugar que o governo pode tentar atacar para não viabilizar, é exatamente esse RSC, porque a gente conseguiu essa conquista através da nossa luta e da nossa força, algo que o governo não queria, porque ele sabia que isso iria gerar um impacto financeiro muito grande para ele, né? Então, assim, a gente conquistou, agora a gente tem que colocar no PL, né? Que é o projeto de lei, e isso tem que passar pelo Congresso. Então, esse ponto é o ponto, vamos dizer assim, um dos pontos mais importantes da greve, vamos dizer assim, porque ele modificou a interpretação da categoria com relação à perspectiva da carreira, e foi um dos pontos que modificou ali a ideia de que o acordo estava sendo muito ruim, aí ele passou a ser um acordo razoável, baseado nessa perspectiva de ter o RSC, né? Então, esse ponto ele é muito sensível. E aí, nesse ofício encaminhado pela Fazubra para o MGI, eles colocaram algumas questões aqui importantes da gente analisar. Então vamos lá. Reconhecimento de saberes e competências, né? Na cláusula 4ª do termo de acordo foi estabelecida a criação do grupo de trabalho CNSC-MEC com prazo de 180 dias. O CNSC, né, a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, né, é esse grupo que está responsável por trabalhar tanto os termos do PL, tanto regulamentar o restante dos termos do acordo, né, como eu expliquei para vocês aí no começo do vídeo, para a apresentação de sua regulamentação. Salientamos que o GT foi instituído pelo CNSC-MEC para que, a pedido da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI, fossem apresentadas as diretrizes básicas para a inclusão no projeto de lei, que fará as mudanças na Lei 11.091/2005, que é a lei que instituiu o PCCETAI, né? A Fazubra Sindical, a partir de diálogo com a base, percebeu que parte da categoria, os servidores em torno de 10 mil, isso representa 4% dos servidores da nossa categoria aproximadamente, viu, pessoal? Que tem a titulação de doutorado e muitos outros que estão em busca dessa titulação seriam excluídos da percepção do RSC, já que a proposta de equivalência estará ligada aos percentuais de incentivo à qualificação, que só apresenta a titulação a ter doutorado. Lembrando que essa escolha, tinha duas escolhas a serem feitas, né? Tinha a escolha do modelo apresentado pela CTB, né? E tinha esse modelo que foi apresentado, inclusive defendido pela Unir. Nesse modelo de incentivo à qualificação, ela só apresenta a titulação a ter doutorado, né? E isso já estava claro quando foi discutido e quando foi apreciado pelas bases e quando foi votado pelas bases. Só para deixar claro. A Fazubra Sindical defende que todos da categoria, né, possam ter a percepção do RSC, inclusive os servidores que têm doutorado, pois o reconhecimento dos saberes e competências continua, né, mesmo depois dessa titulação.
Por isso, estamos propondo que seja criado, na tabela de reconhecimento de saberes e competências, o RSC TAI especial para os doutores, com um percentual de 23%, que é a mesma diferença entre o mestrado e o doutorado na tabela de incentivo à qualificação, conforme tabela abaixo. Na continuidade do ofício. A Fazubra Sindical salienta que a proposta de inclusão dos servidores com a titulação de doutorado não fere nenhuma legislação vigente e temos jurisprudência com a carreira dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT. A Fazubra Sindical destaca que na carreira EBTT não foi previsto um RSC 4 para servidores docentes com a titulação de doutorado, porque já havia na carreira destes um mecanismo que é a figura do professor titular, para reconhecer e remunerar os saberes e competências dos servidores doutores, para além da RT. À época, foi negociado com o governo para que, junto do RSC, o cargo isolado de professor titular do ensino básico, técnico e tecnológico, que antes dependia de código de vaga, passasse a pertencer ao plano de carreira e cargos de magistério federal. Essa demanda foi negociada pelas entidades sindicais com o governo e a sua inclusão se deu na Lei 12.772/2012, que criou o RSC. Aí aqui ele fala sobre essa questão da criação, né? A questão de como está lá na própria lei lá, né? E aí vamos continuar aqui no ofício, né? A partir desse momento, os servidores com doutorado passaram a ter os seus conhecimentos, tanto acadêmicos quanto adquiridos ao longo da vida profissional, reconhecidos. Os requisitos aprovados foram ter o título de doutor, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho e lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita. A Fazubra Sindical salienta também, esse aqui é o ponto que me preocupa, tá? A Fazubra Sindical salienta também que caso não houvesse na carreira EBTT outro mecanismo de reconhecimento de saberes para os servidores docentes com doutorado, certamente haveria uma faixa a mais de RSC, pois do contrário, não haveria estímulo financeiro para que os servidores docentes mestres buscassem de fato o título de doutor. Isso incorreria fatalmente no desincentivo à qualificação dos docentes. Um documento de uma federação que defende a categoria colocar uma informação como essa, na minha visão, é muito preocupante. Né? Porque quando ele coloca esse entendimento aqui, ó, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, na minha interpretação, viu, gente? Eu tô falando aqui de acordo com o meu entendimento. Se o governo, nesse momento, não aceitar o RSC para os doutores, em tese, essa tese colocada no documento aqui define que o governo não deveria aceitar o RSC para ninguém. Vamos ler de novo. Olha só. A Fazubra Sindical salienta também que caso não houvesse na carreira EBTT outro mecanismo para o reconhecimento de saberes para servidores docentes com doutorado, certamente haveria uma faixa a mais de RSC, pois, do contrário, não haveria estímulo financeiro para que os servidores docentes mestres buscassem de fato o título de doutor. Isso incorreria fatalmente no desincentivo à qualificação docente. Isso aqui é muito arriscado e pouco estratégico, na minha opinião. E na continuidade do documento, fica mais claro a tese de que esses diretores da Fazubra colocam. Olha só, o desestímulo é uma questão que tem sido questionada pela Controladoria Geral da União, CGU, órgão de controle do governo que está para fiscalizar o cumprimento ou não das legislações. Olha que perigo isso aqui.
Pois o RSC não pode ser incentivado em detrimento da qualificação formal dos servidores. Ou seja, não pode ser instrumento de desestímulo à qualificação. Olha a tese que está sendo colocada pela Fazubra com relação ao RSC. A tese é que se não tiver o RSC para doutores, não deve ter para ninguém. E eles colocam a Controladoria Geral da União para embasar essa tese que eles estão colocando no documento. Olha que coisa perigosa. Né? Eles falaram aqui do órgão da CGU, né? Ratifica que essa posição no artigo 4 da resolução, né, 03/2021, o RSC não deve ser estimulado em substituição à obtenção de títulos de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Eles estão pegando uma parte do documento da CGU que define que o RSC não deve ser estímulo em substituição à obtenção de títulos de pós-graduação para fundamentar uma tese que o RSC não deve ser regulamentado se não houver RSC para os doutores. Olha a tese desse documento da Fazubra, que representa uma categoria de mais de 220 mil servidores, onde 10 mil são doutores, os outros 96% não são doutores, e eles colocam uma tese de que se esses 4% não tiver direito, os outros 96% também não deveria ter direito, porque tem um documento da CGU dizendo isso. Olha o risco desse documento. Né? É no mínimo temerário colocar isso daqui. Poderia ser colocado de outras formas. Né? Que a Fazubra Sindical apoia o encaminhamento para que os doutores sejam contemplados, de várias outras formas. Agora, colocar desse jeito aqui, na minha visão, não é estratégico, é extremamente preocupante e coloca em risco, né, de o governo trabalhar com isso aqui de alguma forma. Porque o governo ainda tem margem para poder trabalhar. Quem define o que vai no projeto de lei é o governo. A CNSC encaminhou para ele os parâmetros. Mas quem vai definir o que vai no projeto de lei é o FEJO, juntamente com o governo, é o MGI. Depois que ele chegar lá no Congresso, ele tem que ser aprovado pelos deputados e senadores para se tornar lei. Isso aqui é muito complexo, colocar isso aqui num documento da federação que defende a categoria, que defende os 220 mil. Isso é muito complicado, mas vamos lá, vamos continuar. A Fazubra Sindical evidencia que, diferentemente da carreira dos docentes EBTT, na carreira PCC-TAI não havia ainda nenhum mecanismo de reconhecimento e remuneração os saberes dos servidores, no geral, para além do incentivo à qualificação. A oportunidade deste mecanismo está se dando a partir da implementação do RSC-TAI, né, para todos e todas da categoria, e a Fazubra Sindical não pode concordar com a exclusão de parte importante de sua categoria, que são os servidores com a titulação de doutorado, de ter esse benefício negociado na greve. Por isso, a Fazubra Sindical defende que a implementação do RSC nas condições propostas, de exclusão dos servidores detentores do título de doutorado, está em desacordo com o artigo 3º, inciso 4º, da Lei 11.091 de 2025. Contrária ao artigo 4º da resolução, uma outra resolução aqui, e está em conflito com as posições do CGU. Olha o tanto de argumento que a Fazubra colocou na tese de que, se o RSC não for disponibilizado para os doutores, ele não deve ser disponibilizado para ninguém. É isso que o documento está dizendo.
Sendo que nas reuniões, as pessoas que estavam presentes nas reuniões do CNSC deixaram claro que a posição do governo é que isso, de criar uma linha a mais, não é possível. Não é possível porque o nível, o último nível, que vai ser agora o nível 19, com doutorado, é o teto da categoria. E o governo não vai abrir mão disso. Isso ficou claro. Várias pessoas que estavam na reunião da CNSC, que tem os representantes do governo que tratam sobre a carreira, deixaram isso claro. Isso tá claro e transparente. E aí agora a Fazubra coloca em um documento que se o RSC não for para os doutores, que é 4% da categoria, não servir para eles, na tese deles não deve servir para ninguém. Né? Na tese deles, colocando vários documentos como argumentação para essa tese. Né? Olha só, de que o RSC não pode ser um instrumento de desestímulo à qualificação, o que fere também os princípios constitucionais e do direito administrativo, tais como isonomia e razoabilidade. Olha essa tese que está nesse documento, gente. Olha essa tese que está nesse documento. Nesse sentido, a Fazubra Sindical reivindica do MGI a inclusão dos servidores detentores da titulação de doutorado na regulamentação do reconhecimento de saberes e competências da carreira dos técnicos administrativos em educação, através do RSC TAI especial, com o percentual de 23%, que é a mesma diferença do percentual entre o mestrado e o doutorado. A inclusão do cargo de auxiliar em educação, esse aqui já é um outro ponto também colocado no documento, e esse documento foi assinado pela Cristina Del Papa, coordenadora geral, e pela Loiva, né, coordenadora geral da Fazubra Sindical. Vejo com muita preocupação a tese que foi colocada nesse documento. Muita preocupação. Porque, igual eu disse no decorrer da fala aqui, né? Você poderia ter colocado isso de várias maneiras. De várias formas. Né? Você colocar que não é justo os doutores ficarem de fora do RSC, que a Fazubra Sindical defende que os doutores deveriam estar, né, ser contemplados pelo RSC. Isso são formas de colocar. Agora, você colocar que isso é ilegal, se 4% da categoria não recebe o RSC, os outros 96% receber, é ilegal, e embasar isso durante o texto com diversos documentos, isso, na minha opinião, é muito temerário. Lembrando para vocês que essa questão do termo de acordo, o caminho dele ele passa pela CNSC, que tem representantes do governo e tem representantes da categoria, né? Ele passa pelo CNSC, depois disso ele vai para o MGI, quando ele chega lá no MGI, ele passa pelo jurídico do MGI, né? O MGI vai lá e define esses parâmetros que deve conter no projeto de lei, ele tem autonomia para trabalhar esses parâmetros. Provavelmente esse documento aqui vai ser levado em consideração nesse trabalho, né? E aí, depois que o projeto de lei ele está definido pelo MGI, ele é encaminhado para o Congresso Nacional como uma proposta do governo. Então lá só vai ter os termos que o governo definir. Entendeu? E esse documento aqui pode ser levado em consideração nesse sentido. Né? Então, qual é o grande problema? É porque a gente abre margens demais com um documento como esse. Porque ele representa a categoria. Né? A gente abre margem demais. A gente colocou uma discussão que já estava praticamente fechada para adquirir, né, um determinado benefício que talvez seja o maior benefício da greve. E aí, a partir disso, a gente amplia essa discussão, colocando legislações contrárias em um documento, o qual o MGI ele abre vários flancos de possibilidade para ele tomar uma decisão. Uma delas é, por exemplo, embasado nesse documento aqui da própria federação, dizer que o RSC não deve constar os detalhes dele, que foi definido pela CNSC, no projeto de lei. Esse documento aqui abre margem para isso. Quando ele fala de mais discussão, ele abre margem para isso. E aí,
o MGI colocar no projeto de lei apenas coisas genéricas sobre o RSC e não colocar ele em 6 níveis, por exemplo. E regulamentar ele depois através de decreto. Qual é a consequência disso? Se ele regulamenta isso através de decreto e não através da lei, chega um governo contrário à categoria no poder, esse governo ele pode simplesmente revogar o decreto e aí o RSC acabou. Inclusive podendo gerar insegurança jurídica até para quem conquistou o RSC, dependendo da lógica de governo que entrar lá. A gente já teve Bolsonaro no governo, a gente sabe como é que isso funciona. Sabe? Então, RSC detalhado, para ele ter força e para ele vencer aí as batalhas de governos de direita e extrema-direita que possam vir, ele tem que estar no projeto de lei, com detalhes. Uma vez que você não coloca os detalhes no projeto de lei, ele pode ser derrubado pelo presidente de ocasião que entra lá. E aí a gente perde um direito que a gente conquistou a duras penas na greve. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o governo pegar esse documento aí, mandar ele para a assessoria jurídica do governo, concordar com isso aí, definir que no termo de greve não estava a possibilidade de criar um novo nível e dizer que é inviável o RSC e acabar com a proposta do RSC. Ele não estaria descumprindo a greve. Com um documento jurídico embasado no próprio documento da Fazubra, eu entendo que ele não estaria descumprindo o termo de acordo de greve. Mesmo porque no serviço público a gente não pode fazer nada do que vai contra a lei. E se o próprio documento da Fazubra diz que se o RSC não for para todo mundo, né, a tese deles é que para alguém ele estaria ilegal, então isso coloca a possibilidade de interpretação do próprio governo nesse sentido, né? O que é um risco. Isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito grande. Não acredito que o governo vá nesse sentido. Eu acho que seria uma burrice extrema do governo, uma estupidez extrema do governo, se ele chegasse a esse limite. O que eu estou dizendo é que o documento abre essa margem. Isso é muito perigoso. Porque o documento ele tem uma tese de que se ele não for oferecido para todo mundo, embasado em leis, na própria Constituição e no documento da CGU, que ele não, em tese, ele não deveria ser aplicado para ninguém. O que é um risco imenso, na minha opinião, e uma falta de estratégia imensa, na minha opinião. Isso não é só opinião minha não, viu, gente? Tem outras pessoas aí com opiniões bem parecidas com a minha, né? E assim, muito complicado, né? Eu vou colocar aqui para vocês aqui um vídeo de uma das coordenadoras gerais da Fazubra, né? Que é a Ivanilda. E ela tem a mesma linha de entendimento que eu coloquei para vocês aqui, ó. Vamos acompanhar o que ela fala para que vocês tirem as suas conclusões também a respeito desse ponto. Vamos lá. Estou aqui em Brasília. Quero compartilhar com vocês o que está acontecendo em relação ao ofício que trata do RSC. Eu fui chamada pela coordenadora geral do Coletivo UNIR para assinar um ofício para encaminhar ao MGI que trata das demandas do nosso acordo de greve. Entre essas demandas está incluído nesse ofício a questão do RSC para doutores. Quero aqui colocar que o coletivo Travessia e Luta não é contra o RSC para doutores. Só que neste momento nós não discutimos em nenhuma base, nós não temos aval de nenhuma assembleia da categoria para encaminhar essa proposta para o MGI. Então, o que nós defendemos? O que eu falei para a coordenadora? É um risco assinar um ofício nesse momento que o PL já foi encaminhado. Nós conseguimos fechar ontem, na reunião da CNSC, o PL do RSC. Então é um risco para toda a categoria colocar um ofício questionando o PL que está encaminhado sem os doutores.
Coloquei também que é necessário que a gente faça essa discussão com a base. E aí sim, a Fasubra não pode encaminhar e não deve fazer isso, encaminhar qualquer demanda que não tenha sido discutido pela categoria. Então, coloquei também para a coordenadora que a gente teve muita dificuldade para conquistar o RC. O RC não era a proposta que o governo, na mesa de negociação, através do EMGI, quisesse. E a força da nossa greve garantiu o RC. Então, hoje, inclusive representantes do MEC diz que é um risco muito grande a gente apresentar qualquer coisa diferente do que foi encaminhado pelo PL. Corremos o risco de perdermos o que conquistamos. Por isso que eu não assinei o ofício e a Travessia e Tás na Luta não concorda com a maneira que está sendo discutido o RC para os doutores, sem ouvir a base, sem que a base possa se posicionar, sem que a gente possa fazer uma discussão, respeitando o que sempre fez a Fasubra. O direito da base, participar da discussão e se posicionar. Neste momento, o que tem é o RC diretamente ligado ao IQ, que é a qualificação. E isso não inclui os doutores neste momento. Então, por isso, eu não assinei o ofício. O ofício foi enviado sem a minha assinatura e colocado como estava sendo enviado pela maioria. Então, quero dizer que nós não estamos nessa maioria. Não concordamos com a forma que está sendo imposta a discussão do RRC aqui por alguns membros da direção da Fasubra, por alguns coletivos, inclusive colocando em risco o RC de toda uma categoria. Não aceitamos isso. Excelente fala aí da Ivanilda, na minha opinião. É um risco. No mínimo, é um risco, né? Que a gente não deveria correr estrategicamente nesse momento, né? O ideal, na minha visão, era a gente garantir o RSC inicialmente da forma que está, e em outras discussões futuras, como a gente já fez em vários momentos, a gente lutar para ampliar esse RSC. Mas garantir o que a gente tem na mão, né? Os próprios grupos que estão aí lutando aí agora pelo RSC, nas discussões aqui na base, eles diziam o tempo todo, né? Ah, vocês querem lutar ad eterno, vocês querem greve ad eterno, vocês querem perder, colocar a gente em risco de perder tudo, né? A gente tem que ser mais pragmático, a gente tem que entender e pegar o que a gente tem na mão, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E aí agora, no momento decisivo desse, eles encaminham uma coisa completamente o contrário daquilo que eles pregaram durante a greve toda, que é colocar o RSC em risco em determinados sentidos por causa de 4% da categoria, que já tem salários muito maiores do que o restante da categoria, que não tem doutorado. Então, assim, isso me espanta muito. Além de que essa questão do RSC para doutorado, isso não passou esse tipo de discussão pela base em momento nenhum, né? Conforme a Ivanilda coloca isso, não passou em momento nenhum pela base. Esse documento está passando por cima das deliberações da base que definiu esse modelo de RSC, o que é um verdadeiro absurdo, na minha opinião. Ele está passando em cima das bases, ele está passando por cima da CNSC, que já tinha definido os aspectos que seriam encaminhados no projeto de lei, e, na minha visão, colocando em risco o RSC para todo mundo, dependendo do que o governo for trabalhar nesse sentido. Eu acredito e torço muito para que o governo não trabalhe no sentido de barrar o RSC de uma forma total. Para mim seria um erro terrível por parte do governo, né? E espero que ele não caminhe nesse sentido. Mas, como eu disse, na minha interpretação e no meu entendimento, esse ofício aí, ele abre margem para esse tipo de situação. Infelizmente, acho que o governo não vai caminhar por esse lado. Mais uma vez, acho que seria uma burrice muito grande do governo, né, não conceder algo que estava num termo de acordo, né, que foi colocado, né, como conquista da categoria, né, em um ano eleitoral e tudo mais. Não acho que o governo vai caminhar nesse sentido. Mas abre-se esse risco que não existia e que é um risco desnecessário.
Além de que, depois que isso passar pelo MGI, isso vai lá para o Congresso. A gente sabe que o Congresso que a gente tem atualmente é um Congresso totalmente, né, neoliberal e anti-trabalhador, especialmente servidor público. A gente abre um outro flanco de risco lá no Congresso. Do Congresso, né, os deputados bolsonaristas, a gente sabe lá que são a maioria, a gente sabe disso. A maioria do Congresso é anti-serviço público. Pegarem um documento como esse e argumentarem contra a categoria para que o RSC ou não seja aprovado ou seja aprovado com outros critérios. A gente não sabe o que vai acontecer no Congresso. Mesmo porque a gente nunca teve um Congresso tão ruim igual esse que a gente tem atualmente com relação às pautas dos servidores públicos. Então, assim, todo cuidado é pouco nesse tipo de discussão de conquista. E, para mim, esse documento foi encaminhado de uma forma muito atabalhoada, né? Esse é meu entendimento. É um entendimento pessoal, né? Respeito quem pensa de forma divergente. Vi a opinião de grande parte das pessoas, mas eu continuo com esse entendimento de que esse documento ele traz riscos desnecessários com relação à conquista que a gente teve na nossa greve. É um documento, no mínimo, temerário e que, na minha visão, não deveria ser encaminhado da forma que foi. Poderia ter até um encaminhamento de um documento nesse sentido, mas não colocando a tese que foi colocada e os embasamentos que foram colocados, que levam a entender que se o RSC não for contemplar os doutores, em tese, ele não pode ser para ninguém, porque se ele não for para os doutores, ele não cumpre aquilo que está na Constituição, aquilo que foi definido pela CGU, entre outras regulamentações que a FASUBRA colocou no seu documento. Então, respondendo a pergunta aí, o RSC está em risco? Eu acho que não, inicialmente. Mas nós abrimos uma possibilidade que até então, na minha opinião, estava fechada, do governo questionar o RSC em sua integridade, ou pelo menos em parte dele, o que é um risco para a categoria, porque depois desse encaminhamento do próprio governo, né, isso vai passar pelo Congresso, e com o documento da federação que representa a categoria tendo essa tese, isso também pode ser usado no Congresso para derrubar ou parcialmente ou integralmente o RSC. Acredito que a gente ainda não está em risco, mas a ação foi muito temerária e me coloca uma preocupação muito grande essa ação dos nossos representantes aí nesse documento que foi assinado aí por duas coordenadoras gerais né, da nossa federação. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão, essa é uma opinião pessoal, tá? É o que eu entendo do processo, né? E espero que ajude de alguma forma aí vocês compreenderem uma outra visão independente, vamos dizer assim, desse documento que foi enviado pela FASUBRA, tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam aí no canal Direto ao Ponto Podcast, que a gente vai discutindo mais essas questões de regulamentação aí da legislação da nossa greve, né? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.